Bem-vindo para mais um momento de conhecimento, de aprendizado e de prece. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 26, Dai de graça o que recebeste gratuitamente. Mediunidade gratuita. Item 8, 9 e 10. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sente por tudo que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afaste. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os chamasse, recompensando-os tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento. Não seria também uma profanação evocar, em troca de dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida, agindo assim, pode-se ter manifestações, mas que poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos levianos, mentirosos, espertos de toda espécie, de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, correm sempre a esse chamado e são sempre prontos a responder a tudo que lhes é perguntado, sem se preocupar com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, em primeiro lugar, procurá-las seriamente, depois de certificar-se sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Portanto, a primeira condição para se alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração real e positiva, não menos importante, que se liga à própria natureza da mediunidade. A mediunidade séria não pode ser jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo se assemelharia aos que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. É que a mediunidade é um dom essencialmente imóvel, fúlgido, variável e inconstante. Ela seria, pois, para o explorador, um recurso completamente incerto, que poderia lhe faltar no momento mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por essa razão equivale a uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar proveito. Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, e por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos espíritos. Sem ele, não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício é falso, é nulo. Não há um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita em um determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de algo que não se possui. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Ainda há mais. Não é de si mesmo que o explorador dispõe. É dos espíritos, das almas dos mortos, cuja cooperação se colocou à venda. Esta ideia causa repugnância. Foi esse tráfico comprovado pelo abuso, explorado pelos impostores, pela ignorância, pela crendice e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espírito moderno, compreensivo a seriedade da questão, lançou sobre seus exploradores o descrédito, elevando a mediunidade à categoria de missão.
A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Assim é que o médico oferece o fruto de seus estudos, que fez a custa de sacrifício muitas vezes árduo ou magnetizador, dá o seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo sua saúde. Portanto, ambos podem colocar preço nisso. O médium curador, por sua vez, transmite o fluido salutar dos bons espíritos e isso ele não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada recebiam por a cura que faziam. Aquele, pois, que não tem do que viver, que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela, se for o caso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifícios, enquanto se afastarão daqueles que esperam fazer da mediunidade um modo de subir na vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, irmãos, vamos refletir sobre essa nossa mediunidade que recebemos de graça. Temos também que dá-la gratuitamente. E agora, meus caros irmãos, vamos nos conectar com as forças do universo, com a espiritualidade amiga, para seguir em frente com a nossa palestrante e com o nosso passe virtual. Todos tenham uma boa noite. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos do Ana Luz e aqueles que pela primeira vez estão entrando no nosso canal do YouTube. Eu, professor Júlio, hoje mais uma palestra da série Grandes Nomes da Espiritualidade. Para entender, para quem não viu as outras e quem está entrando hoje no canal, e aliás eu quero agradecer, tenho recebido muitos elogios daqueles que vêm às minhas palestras. Eu quero dizer que isso nos dá incentivo para que continuemos fazendo as nossas palestras e quiçá um dia, porque esse dia virá, que nós possamos voltar ao mundo normal das palestras ao vivo para o povo. Quem sabe até com transmissão online, né? Mas o que temos para o momento é essa questão digital. Quando nós começamos a fazer palestras na Luz há muitos anos atrás, nós escolhemos Jesus, Maria, o Livro dos Espíritos, Gênesis, temas como o amor. Recentemente, inclusive, gravamos temas polêmicos como aborto, suicídio, similar. Porém, eu, até pela minha formação de professor de História, acho que existe um time no Brasil, entre os espíritas brasileiros e aqueles que admiram a espiritualidade, que não pode ser esquecido. Só que alguns são sempre lembrados eu estou falando da massa, estou falando de centros espíritas de Santa Catarina e do Amapá. Por que eu estou fazendo esse comentário, irmãos? Porque nós fizemos uma palestra onde nós ressaltamos Allan Kardec. Fizemos outra palestra, inclusive na abertura da nova casa aqui, Madame Kardec, um livro sensacional, a esposa de Kardec, que teve um papel fenomenal no século XIX na continuação da obra em Paris. Ponto. Quando viemos para o Brasil, nós fizemos uma outra palestra em que citamos a obra, quando do lançamento do filme de Valdo Pereira Franco, o homem que
para mim, é o meu mentor no sentido de palestrante, porque ele já, nos seus 95 anos de vida, realizou mais de 13 mil palestras, Brasil e mundo. O tempo passou, fizemos outra palestra em que englobamos Chico Xavier, me lembro que foi perto do aniversário dele, o famoso 2 de abril, que agora é o Dia Nacional do Espiritismo, homenagem a ele, 2 de abril, que é o dia do seu aniversário. Depois nós fizemos uma outra palestra sobre Bezerra de Menezes, o famoso médico nordestino que é considerado o pai da área médica. Fizemos outra palestra com os três, fizemos outra palestra com a figura que ficou muito famosa pelo cinema nacional, a figura do famoso livro e filme Nosso Lar, que é o médico carioca Carlos Chagas, conhecido, né, no Brasil, no mundo espírita, como André Luiz, que imortalizou a ideia do Nosso Lar e das colônias espirituais. Há 2 semanas atrás, estivemos aqui, semana passada, são tantas datas, às vezes a gente, desculpe, eu não gosto de gaguejar, nós gravamos um homem que é um dos biógrafos da obra de Chico, um grande médico, um grande médium, dentista de formação, que 130 livros e psicografa muito também, senhor Carlos Bacelli. Carlos Bacelli foi a nossa última gravação. E hoje eu trago mais um que, na minha humilde opinião, merece já estar no hall daqueles que fazem a espiritualidade do Brasil ser hoje top internacional. Eu estou falando de um homem que está fazendo muito sucesso com esse livro, Paulo César Frutuoso, o Dr. Paulo Frutuoso, ou apenas o palestrante frutuoso, A Face Oculta da Medicina, que há pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses, foi lançado um documentário que eu vi 2 vezes nesse final de semana passada. Infelizmente ele está só na plataforma Now e Vivo, em breve estará em todas as plataformas, que tem o mesmo nome do livro, A Face Oculta da Medicina. É 1 hora desse senhor apresentando. Ô professor, que introdução interessante, mas assim como eu falei de todos eles e o último foi o Bacelli, quem é e por que o senhor acha que Paulo César Frutuoso, o doutor, o médico, merece toda essa referência? Porque nós estamos entrando, meus irmãos, no 3º ano desta interminável pandemia que nos tem tirado muito do eixo. E pandemia, saúde. Não é de hoje que médicos no Brasil se tornam grandes espíritos. Nós tivemos Bezerra, não podemos menosprezar o próprio Bacelli, que apesar de ser dentista da área, e outros. Só que o nosso Paulo César Frutuoso, ele trabalha numa casa no Rio de Janeiro, que quando você pode digitar no YouTube, se você digitar Paulo César Frutuoso, você vai ver várias palestras e imagens do chamado Lar Frei Luiz. O Lar Frei Luiz, ele ocupa uma área gigante no Rio de Janeiro, e ele é aquele centro espírita conjuntamente com outros trabalhos sociais, como é a obra de Divaldo da Bahia, e ele tem lá, dentro do centro espírita propriamente dito, uma série de tratamentos, que vão desde o tradicional
até os super casos de câncer e coisas do tipo. Porque ele é um cirurgião médico. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 49, então já é um homem de mais de 70 anos. Ele é filho de espíritas. Ele faz parte de um grupo onde 90% dos trabalhadores dessa área são médicos. E ele tem na sua, porque a face oculta da medicina, ele trabalha com 3 temas extremamente delicados. O primeiro é a própria área de atuação, onde ele defende de forma científica e ao mesmo tempo espiritual, de que o câncer tem, sem sombra de dúvida, conotações espirituais, com cargas energéticas que vêm de outras vidas. Nós já falamos aqui que outros defendem, por exemplo, a teoria, que eu sei que não é teoria, de que muitos que tiraram a vida em outras vidas, hoje vêm com sérios problemas de deficiência mental. O Paulo César Frutuoso, ele, além do câncer, ele tem 2 áreas que muitos espíritas no Brasil não querem falar, não aceitam, não entendem, eu acho que não é para o grande público. Um é a defesa incondicional de uma vida inteligente fora do planeta. Desde 19, com a obra do nosso Geraldo Lemos Neto, aquele que é o guardião da obra de Chico fisicamente falando, você sabe que nós estamos vivendo uma nova era. E desde a data limite, de 19, nunca se publicou tanto, se mostrou tanto, se discutiu tanto e se aceitou tanto. E há uma previsão de Chico Xavier. Chico Xavier é a reencarnação de apóstolo João. Chico Xavier que foi Allan Kardec. Note que hoje nós não estamos mais gaguejando nas palavras, e talvez possa ter sido. Eu tenho aqui, e nada é por acaso, na minha frente, a foto de Allan Kardec. Allan Kardec reencarnou no Brasil como Chico para completar a obra que ele não teve tempo. Ele publicou 30 livros e o Chico 530, para fazer todas as áreas espirituais. E nas previsões dele foi citado, foi comentado em várias obras, inclusive em conversa com amigos que hoje, nas lives, nas entrevistas, estão lentamente abrindo ao grande público, de que, com uma certeza absoluta, quem vai provar a existência do mundo espiritual, da vida pós-morte física, somos um espírito ocupando um corpo, etc, 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 será a própria ciência. E que chegaremos a um ponto em que 99% das doenças que hoje conhecemos serão curadas, serão tratadas. Então, Paulo César é um homem que está dedicando uma vida ao câncer como médico e à cura do câncer pelo lado espiritual. Talvez aí o título da obra dele, que essa é a obra que ele mais bate, a face oculta da medicina, porque existem 2 medicinas, a medicina do corpo e a medicina espiritual. Segundo item, esta defesa de uma inteligência muito além do que se pode nomear fora do planeta Terra, aonde Jesus é o governador de planetas através do que ele chama um Cristo celestial, no amplo palavra.
E o outro lado dele é mais polêmico ainda, principalmente para pessoas que veem no Espiritismo uma coisa ainda como se fosse o cristianismo primitivo, apenas por olhar da fé, que é nesse instituto onde ele trabalha há muitos anos no Frei Luís, que é a materialização de espíritos. E entre essas materializações, a materialização de um médico alemão, entre outros, que vem para curar irmãos e para ensinar os médicos da Terra e médicos que são médiums a trabalhar sobre o corpo físico. Paulo César Frutuoso, certamente, quando desencarnar, ele terá e será lembrado por uma obra onde se mistura de forma muito científica, racional, sem imaginários e ufanismos, sem fanatismos e ranger de dentes, de que é possível curar pessoas, você como médico do corpo, mas com o uso de energias e tratamentos espirituais, como, aliás, cada vez mais está sendo feito. Alguém que vai ver esse vídeo pode botar a mão no queixo e dizer: será, professor? Bom, há pouco mais de 15 ou 20 anos se falava muito pouco em apometria em centros espíritas. Nós tínhamos a tradição do Kardec antigo: vai, palestra, passe evangelho, energização, manda o irmão para casa, lê o livro, etc. É claro que tudo isso é maravilhoso, é positivo, como, por exemplo, eu estou há 12 anos fazendo o Evangelho do Lar todos os domingos à noite, com raríssimas exceções, quando não é possível, né? Você não está em casa por algum motivo. Paulo César Frutuoso coloca tudo isso diante da sociedade médica, que até pouco tempo era muito relutante nisso. Quantas vezes as pessoas iam no médico e diziam: olha, eu estou achando que essa dor não é só física, para com isso, porque eu vou tratar a sua dor só pela química. Eu falando desse senhor a outra pessoa que não é espírita, ela me fez uma seguinte observação. Chico Xavier, inclusive Geraldo fala muito isso, diz, e eu já citei isso em outras palestras, que o mundo, a partir de 2057, será muito bom. Nós teremos uma evolução. Bom, fazendo uma conta básica, 35 anos. 3 décadas. 3 décadas para a história não é nada, senhores. Não é nada. O Brasil está fazendo 200 anos de independência este ano. Para você ter uma ideia, 200 anos. Tem universidade na Europa que tem 700 anos. O Brasil tem 200 de independência. Atentai bem. Ele perguntou: e como haveria isso? Eu também já fiz essa pergunta. Você que está me olhando, o professor Newton, que está pensativo, como é que vai acontecer tanta mudança em 3 décadas? Bom, responde o Dr. Paulo César Frutuoso. Se essa sublime inteligência que nós amamos, gostamos, entendemos e sabemos que a luz anda com a luz, o querido carpinteiro de Nazaré Jesus, é tão poderoso porque haja inteligência e energia para tanto. Muito bem. Desde a antiga pré-história, passando pelo Egito Antigo, passando pela Grécia, Roma, Idade Média, chegando ao Brasil de Cabral e chegando a NASA, Houston, 50 anos de lua, em cada geração,
em cada ciclo, essas energias espirituais de alto nível. Envio à Terra para encarnar cada vez seres com capacidade mental, etc, etc, inclusive física. Nós tivemos algumas pequenas mudanças físicas. E se você é uma pessoa observadora como eu, graças a Deus sou, basta você olhar na sua família, ver que as crianças de uma geração estão muito diferentes de outras em alguns aspectos. A nossa massa é o grande segredo do universo. Existem pessoas que dedicaram a vida toda a estudar partes da mente humana e não chegam à conclusão de onde vem tanta coisa. Nós temos um osso no crânio que sustenta a base. Eu não sou da área médica e biológica, então são nomes científicos, que ele tem mudado, ele tem ampliado. O homem tem criado caminhos muito. Outra é as missões. Se o Brasil é a pátria do Evangelho, que aliás nós gravamos uma palestra só do livro de Chico, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, tão polêmico, isso feito antes da Segunda Guerra, só com homens como Bacelli, Divaldo, Bezerra, Chico, Frutuoso, Geraldinho e tantos outros. Nós somos soldados desse exército que tenta evoluir, irmão, que tenta entender essa evolução. E eu vos digo que jamais, nem eu, nem nenhum outro irmão, contestará a fé e a vida do nosso Chico, porque realmente ele viveu experiências únicas, narradas não só por irmãos, como por grandes médicos. Durante séculos, durante décadas, se perguntou se aquilo não era tudo uma grande coincidência. Mas por que coincidência, irmão? E Chico presenciou cenas na sua vida que fazem Doutor Frutuoso, Bacelli e qualquer outro que eu citei parar sobre uma mesa como esta, botar a mão no queixo e ficar, mas como é que pode? Quando Chico morava em Pedro Leopoldo, já no final, antes de ir para Uberaba, vou contar uma história que a gente sempre tem que contar uma historinha dentro da nossa palestra. Havia uma viúva e essa viúva tinha só um filho. E este filho foi encontrado morto perto de uma ponte. Ele, sabendo do caso, o rapaz foi sepultado, ele foi à noite na casa da viúva e mãe enlutada, com o evangelho debaixo do braço, para fazer um evangelho e acalmar a mulher. Sentaram numa mesa, só os dois, não havia mais ninguém na casa. Quando ele sentou que ele ia começar os trabalhos, alguém bate a porta. Quem bate a porta? Um mendigo, um homem esfarrapado, maltrapilho, desprovido de qualquer vaidade humana, dizendo, senhora, boa noite. Eu estou implorando qualquer coisa para comer, que eu estou esfomeado há dias. A mulher disse, eu lhe dou comida, mas o senhor pode entrar, eu preciso atender o Chico, resolver uma coisa muito importante, eu já em seguida lhe dou alimento, o senhor pode ficar sentadinho na cadeira. Assim como alguém já me observou nessa sala gravando palestra, irmãos. Esta criatura sentou na cadeira, Chico se concentrou, acalmou, falou, e depois de tudo que foi dito, a mulher fala o seguinte, seu Chico, depois de tudo que o senhor me explicou e falou nessa mesa, eu chego à conclusão que eu tenho que perdoar o homem que fez isso, porque certamente ele não estava, porque deve ter acontecido algum incidente, isso não é normal. Obrigado.
sentar, tomou a água, que estava 2 copos sobre a mesa. O senhor aguarda que eu já vou buscar comida. Quando ela levantou para pegar alguma coisa na cozinha, este senhor, eu vou chamar ele andarilho, ele se joga ao pé dessa mulher. E sabe o que ele diz? Perdão, a senhora é a mãe do rapaz e fui eu que empurrei ele da ponte. Eu só não precisa me dar nada para comer. Eu vou agora na delegacia me entregar, mas eu quero dizer para a senhora que foi um acidente e que eu vou, mesmo preso, entender que a senhora me perdoou. E isso já é um grande alento. Naquela noite, depois dessa cena que lembra um filme de Hitchcock, você, Chico Xavier, contando a história, ele vai para casa, Chico. Chega em casa, aquela coisa de Chico, né? Vida simples. Naquela noite, o espírito do menino aparece para ele, jovem. Ele diz: seu Chico, muito obrigado por tudo. Fui eu que induzi este homem aí com a minha mãe, para minha mãe entender e ele entender a minha mãe e a coisa toda do espiritismo. Senhores, nós ainda vamos galgar muito a estrada para entender até onde vai o mundo de Kardec. Mas Paulo César Frutuoso é um doctor, um pós-graduado, cirurgião que todo dia mexe no corpo de alguém para lhe tirar um tumor cancerígeno. Se homens como ele se entregam à ideia definitiva de que o que Kardec escreveu no Livro dos Espíritos é pura realidade, quem somos nós, irmãos, para contestar? Eu quero dizer aos senhores, eu, professor Júlio, cada dia que venho a esta casa falar do mundo espírita, aprendo tanto quanto falo aos senhores. Fiquem com Deus e muito obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui, todos juntos, para esse momento de oração e de fé. Queridos irmãos, a caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para os desconhecidos, no amparo à criança, no sorriso ao doente, na atenção para aqueles com quem vos fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele, e no conforto para o bem daqueles que convivem ao nosso lado. Meus irmãos amados, que a bênção do nosso Pai misericordioso esteja junto de todos vocês, de seus familiares, seus parentes, seus amigos. Que o Pai, diante da sua graça absoluta, abençoe o lar de cada um, seus locais de trabalho, seus locais de estudo. Que Ele esteja junto de vocês a todo momento, porque sabemos que o Pai é da graça, do amor, da bondade, da tolerância. Senhor meu Deus, que Tu ampare esses Teus filhos, que Tu estejas junto deles, Pai, nos momentos de aflição, de angústia. Mas eu também te peço, eu te imploro, afastai do caminho de cada um, Senhor, as doenças, curai as suas feridas, afastai as maldades, afastai o olho grande, a inveja, afastai de todos os males, Senhor, do caminho de cada um deles, para que eles possam, Pai, perseverar e continuar a sua caminhada nesse plano terreno, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante das dores, né? Pois sabemos, meus irmãos, que cada um tem a sua cruz para carregar nesse plano, mas que possamos carregar essa cruz com alegria, com fé, com esperança, que o de outro dia será um dia bem melhor que hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace.
Que assim seja, meus irmãos. Fiquem com Deus.